O técnico Mano Menezes já praticamente definiu a equipe que enfrenta o Cuiabá neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Nos treinamentos aqui no CT Parque Gigante, ele teve pela primeira vez os titulares à disposição. Não deu indicativos, mas ainda assim ele deverá quebrar uma convicção que possui desde sua chegada ao estádio Beira-Rio. Mano desistiu de procurar o substituto de Carlos de Pena, de fora da próxima partida por suspensão, e vai pela primeira vez alterar a formatação tática do setor do meio-campo. Uma formação inédita no meio-campo do Internacional, que a gente aborda agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a escalação do Inter, que vai enfrentar o Cuiabá neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, e sobre uma convicção alterada agora pelo técnico Mano Menezes. Pela primeira vez ele vai fazer um time com uma formatação tática um pouco diferente do que aquilo que o Mano vinha apresentando desde que chegou ao estádio Beira-Rio, e uma convicção bem definida que ele havia apresentado, que se quebra agora e que pode abrir, quem sabe, outras alternativas. Antes disso, eu convido vocês a participarem do grupo VIP do A Dupla no Telegram. R$19,90 por mês. Vocês têm dicas de apostas, uma mentoria com o nosso trader especializado, onde você pode aumentar esse valor de R$19,90, você pode lucrar esse valor de R$19,90, então é um investimento mais do que um gasto. Você tem canal de interatividade especial comigo, com o Matheus Dávila, e tem também sorteios de free bets, ingressos, camisetas oficiais da Camisaria do Torcedor e também bonés do A Dupla. Clica no link aqui embaixo e participa junto com a gente, R$19,90 apenas por mês, beleza? Senhores, vamos falar sobre a escalação do time do Internacional para enfrentar o Cuiabá. O Depena, ele tá fora, suspenso. E desde que acabou o jogo contra o Corinthians, a grande tendência é que o Mano Menezes coloque em campo um time com Alan Patrick entre os titulares, voltando ao time. E aí, o Mano de alguma forma quebra uma convicção que a gente tinha como muito bem definida pelo treinador do Internacional na hora de montar o seu meio-campo, principalmente. Em diversas oportunidades, o Mano Menezes explicou que Depena e Edenilson eram figuras centrais do equilíbrio do time, tanto que sempre um deles joga aberto pelo lado do campo. É aquela convicção que não permite que o Mano Menezes coloque Wanderson e Pedro Henrique na mesma escalação. Joga ou Wanderson ou Pedro Henrique, porque no entendimento do Mano, da linha de 3, do 4-2-3-1 que ele utiliza, um precisa ser atacante, que é o Wanderson, outro precisa ser meia, que era o Edenilson, e que vem fazendo esse papel ultimamente é o Johnny. Um sistema muito bem definido, desde que o Mano chegou a mais de 20 partidas no comando técnico do Internacional, ele se utiliza desse conceito e dessa formação. E o jogo contra o Cuiabá será o primeiro, muito provavelmente, em que o Mano vai quebrar esse conceito. Sem Depena, Alan Patrick deverá ser o titular. E isso significa mais do que o retorno do Alan Patrick ao time e a manutenção do Edenilson como reserva do Internacional. É a primeira vez que esse meio-campo, Gabriel, Johnny, Alan Patrick e Maurício, é escalado como titular. É o primeiro. E exatamente por isso, porque antes o Mano sempre mantinha um esquema com 3 jogadores de equilíbrio de meio campo e um de criação, que é o Maurício, ou o Alan Patrick, ou o Tyson. Dessa vez, ele coloca 2 jogadores de criação e 2 jogadores de, entre aspas, equilíbrio. Ele até tinha a opção de, por exemplo, na vaga do Depena, que está suspenso, poder colocar o Edenilson, poder colocar o Lisiero, para dar esse equilíbrio para o meio campo. E ele deve optar pelo Alan Patrick. O que mostra algumas questões. A primeira delas, o Mano está desistindo de encontrar um reserva para o Depena. Ele está desistindo de encontrar um substituto para o meio-campista uruguai. E ele já tentou vários jogadores por ali. O primeiro a ser tentado naquele local foi o Lisiero, exatamente contra o Cuiabá. No primeiro turno, empate por 1-1 lá na Arena Pantanal. O Depena foi preservado, ele entrou no segundo tempo, e naquele jogo o Lisiero começou como titular. E o Lisiero não foi bem, o Lisiero não fez uma boa partida. E a partir daquele jogo mesmo, o Mano Menezes já praticamente desistiu da possibilidade de manter o Lisiero como o reserva imediato do Carlos Depena. Ele tentou outras situações, como por exemplo o Johnny. O Johnny pelo lado esquerdo do meio campo, com o Edenilson, em um tripé, Gabriel, Edenilson e Johnny. Até deu pouco mais certo ou menos errado do que o que se tentou com o Lisiero, mas ainda assim não era um Inter que funcionava da melhor maneira que o Mano entendia. Agora sim, o Depena, ele escolhendo pelo Alan Patrick em relação ao Edenilson, que poderia repetir aquele meio-campo de Gabriel, Edenilson e Johnny,
O Mano mostra que quer ter um time mais criativo contra o Cuiabá, com Alan Patrick e Maurício sendo os meias mais ofensivos e Gabriel e Johnny sendo os volantes de maior marcação. O sistema tático ele não deve mudar, ainda deve ser o 4-2-3-1, uma linha de 4, 2 volantes, Gabriel e Johnny, o Maurício pelo lado direito, o Alan Patrick centralizado e o Wanderson do lado esquerdo. Mesmo que, obviamente, essa mudança de escalação, ela signifique também uma mudança na maneira do Internacional jogar. O Mano desiste de encontrar um substituto para Depena. O Mano entende, de alguma forma, que o uruguaio é insubstituível dentro daquele modelo de time que ele encontrou para o início de sua passagem no Internacional e vai colocar em campo um time mais agressivo. Obviamente que a gente vai ter mais noção disso a partir dos treinamentos desta quinta-feira e ali que o Mano vai começar, de fato, colocar a mão nesse time titular. Mas os primeiros indicativos mostram essas notícias. Se desistiu de encontrar o substituto para o Depena, Depena de alguma forma é insubstituível e o Inter vai ter uma mecânica de meio campo bem diferente para enfrentar o Cuiabá. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!